Olá pessoal, nessa aula vamos fazer o lançamento dos apoios e articulações. Você quer fazer um projeto que mistura aço, madeira, concreto? Não tem problema, o CIA é multimaterial. Você pode misturar tudo isso dentro de um mesmo projeto com ele. Vamos para a aula! Para isso vamos utilizar a configuração de camadas. Eu vou isolar aqui a camada do pilar. Fechar. E na camada do pilar a gente está com o elemento 2D do Steel Deck e aqui dentro dessa camada eu vou consertar isso e colocá-lo dentro da camada mezanino. Para os pilares, o que eu preciso definir são os apoios. Os apoios que você vai lançar aqui vão depender do tipo de ligação entre a base do seu pilar e a fundação. Tem ligações que restringem todos os deslocamentos, tem ligações que restringem também as rotações, tem ligações que não restringem todas as rotações, deixam uma rotação livre, tá? De acordo com o que você deixa livre ou restringido, você pode ter uma fundação mais barata, uma fundação mais onerosa para o projeto. Aqui no nosso caso, a gente vai considerar que o apoio aqui vai ser engastado, quer dizer, eu estou restringindo o deslocamento e restringindo também todas as rotações, tá? Mas como eu disse, veja como é que vai ser o projeto, de repente você pode fazer uma fundação mais barata, liberando algumas restrições e deixando que a estrutura se comporte de uma outra forma, né? Mas aqui no caso, para a gente lançar esse apoio, a gente tem um apoio em nó, que digamos é um apoio genérico, e eu tenho os atalhos, que é o apoio deslizante, o apoio articulado e o apoio engastado. Vamos usar o genérico porque aqui você consegue ver os graus de liberdade quando eu altero de um para o outro desses outros tipos aqui pré-definidos, né? Então quando eu clico aqui eu já estou com o fixo, que é o engastado ativo. Então se eu botar aqui articulado, ele vai liberar os graus de liberdade de rotação e deixa os deslocamentos restringidos. O deslizante, ele só trava a direção Z e o deslocamento em XY fica livre. E aí o próprio engastado que deixa tudo rígido. Então se eu fizer isso daqui, dar um OK e marcar o nó, ele já lançou o apoio, dou um ESC, mais um ESC. E esse apoio aqui já está engastado, né? Para o restante dos apoios, eu posso fazer várias formas de seleção, tá? Por exemplo, eu posso marcar toda a base e depois vir aqui nas configurações e clicar aqui apoio engastado, tá? E ele vai engastar todos esses apoios de uma vez só. E esse apoio, e aqui é o último pilar que sobrou, eu posso simplesmente clicar aqui no apoio já existente, botão direito, copiar dado adicional, quer dizer, copiar o dado do apoio, né? E lançar aqui do lado e dar um ESC. E aí você consegue copiar um dado adicional de um nó para o outro, e isso aqui serve para articulações e várias outras funções dentro do CIA. Você cargas, por exemplo, você copia uma informação, uma propriedade de uma barra para outra barra. E mais uma dica interessante aqui sobre a interface, tá? A gente está aqui com todas as estações de trabalho ativas. Mas se eu vier aqui, ó, todas as categorias, eu posso procurar aqui, ó, condições de contorno. E aí eu restringo aqui o que vai ser visualizado, como por exemplo, eu estou vendo agora só a parte de apoios, as partes de articulação, o que a gente está fazendo agora, tá? Então eu posso restringir o que vai ser exibido aqui para mim. Eu vou deixar por enquanto assim, se for necessário eu tiro esse filtro, né? A gente volta para todas essas ferramentas. Bom, dando continuidade, né? Então a gente pode vir aqui nas camadas, vamos agora na treliça. Olhando a treliça de frente, o que eu quero fazer nela é articular todas as diagonais e montantes. E aí eu posso vir aqui embaixo, eu vou ter a opção de articular o nó inicial da viga, o nó final da viga, ou articular ambos os extremos da viga. Ou, aqui novamente são atalhos, né? E aqui eu tenho o geral. Então vamos usar o geral, articulação 1D. E aqui no geral eu vou dizer para o CIA como é que vai ser a articulação. Aqui eu tenho os eixos, basicamente os eixos locais das barras, como a gente já viu. E aqui que funciona a regra da mão direita. Então FY, que é esse sentido aqui lateral da viga, é esse que eu vou articular, que já está até livre aqui. Então eu posso dar OK. E aí basta marcar quem você desejar e ele vai lançando essas articulações. Perceba que ocorreu um probleminha aqui, ó. A articulação só está em um dos nós das barras. Vamos de novo, vamos alterar aqui.
Ah, e importante também, quando eu lancei, ele lançou em todas as barras ao mesmo tempo. Lembrem-se que quando mesmo em vista, eu estou visualizando todos ao mesmo tempo. Vamos pegar uma das articulações, e é bom que a gente faz um filtro aqui, mostra como modificar o modelo. Então eu estou com uma das articulações e vou filtrar todo mundo que é livre para FY. Basicamente todas as ligações que a gente tem aqui. E aí, posição, eu vou dizer que eu quero em ambas as posições. E agora sim, eu tenho uma articulação tanto no nó inicial como final desses elementos aqui. E aí, se você quiser utilizar essas outras funções, aqui você já articula o nó inicial, o final ou ambos de uma vez só, tá? Então, como eu disse, são novamente atalhos para configuração geral. Mas para as treliças era isso exatamente que eu desejava fazer e tá pronto. Vamos para o próximo. Mezanino. E no mezanino eu quero fazer o mesmo esquema. Eu quero articular algumas barras no início e no fim, no caso as vigas secundárias. Então aqui eu já vou usar o atalho, ó, ambos os extremos da viga vão ser articulados, ó. Aqui do lado ele me mostra quais as articulações que ele está utilizando. Eu vou deixar aqui rígido nesse outro sentido e vou marcar todos os elementos que terão essa articulação. Dou um ESC. E tá aí, eu articulei todas as vigas secundárias também, tá? As vigas principais não serão articuladas. Novamente, você tem que seguir a ligação metálica que vai ser lançada no seu modelo. Aqui eu estou considerando que a ligação viga-viga aqui vai ser articulada e a ligação viga-pilar não vai ser articulada. Agora vamos para o próximo. No caso aqui, travamentos. Vou fechar. Os travamentos aqui, eu também vou considerar que são todos articulados. Novamente eu vou usar aqui, então, ambos. Vou mudar aqui para rígido. E aí, vou simplesmente marcar todos os elementos. E aí eu tenho a articulação entre os elementos. Vamos para o próximo. Terças. Terças, mesma coisa. Mesma consideração, tá? Então aqui é rígido. E eu vou articular todo mundo nesse outro sentido. Então está articulando tanto aqui no início da terça como no final da terça. Contraventamento de cobertura. No contraventamento de cobertura eu vou fazer algo diferente, tá? Porque eu quero que seja articulado, quer dizer, eu não quero ter momentos aqui nos nós extremos, mas na verdade esses elementos aqui são elementos extremamente flexíveis. E eu vou fazer a consideração que eles só trabalham a força axial, tá? Então eu não vou ter momento, eu não vou ter problema também de grande deformação devido, por exemplo, ao peso próprio em si do elemento, tá? Porque são elementos, como eu disse, muito flexíveis. Qualquer carga aqui vai gerar uma grande deformação e não quero ter esse tipo de informação no final, lá na parte de resultados do SimEngineer, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar todos esses elementos e vou chegar aqui no CIA e vou dizer que o tipo MEF dele, em vez de padrão, que é, digamos, o elemento finito de pórtico, vai ser o somente força axial. Assim eu estou tirando alguns graus de liberdade desses elementos, simplificando eles, mas também simplificando a visualização e o tratamento desses elementos, tá? Então, somente força axial. Todos eles receberam essa informação. Se quiser, você pode até visualmente ter uma informação de somente força axial aqui na tela. Aqui, por exemplo, tipo MEF. Aí você fica com esses círculos aqui na estrutura. E aí vamos para o próximo. Correntes. As correntes eu vou fazer também que essas barras aqui, que são as barras redondas, também recebam a mesma informação anterior. Então elas são somente força axial. E esses elementos que aqui, que são as terças, ou são as correntes, né? Vou também filtrar. Elas vão ser articuladas tanto no início quanto no fim. Aqui está articulando nos dois sentidos e nesse caso eu vou deixar articular nos dois sentidos mesmo. Eu vou dizer que a ligação entre esses elementos permite que esse elemento rotacione tanto para baixo, para cima ou para um lado, para o outro. Bom, dando continuidade, a gente vem aqui no contraventamento de paredes. Vou fechar. Então,
aqui, esses elementos aqui, que são as vigas, né? Eu vou filtrar, vou articulá-las, tá? Aqui eu posso vir aqui na configuração, ó. Aqui selecionando em cima e dizer aqui vai ser rígido. Então fiz a articulação dessas vigas. E esses elementos aqui, eles vão ser capazes de trabalhar tanto a tração como a compressão, e também são elementos de extrema rigidez, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou selecionar todos também, vou articular essas pontas deles. Os nós, né? Os nós extremos, então estão articulados, mas eu também vou utilizar uma outra função. Eu vou dizer que no cruzamento entre esses elementos existe um deslocamento igual, tá? Eu vou dizer para o CIA que se esse elemento deslocar, eu quero que esse nó de encontro se desloque também com o deslocamento de qualquer uma dessas barras, tá? Então eu vou simular aqui no CIA que existe uma ligação entre elas, e essa ligação restringe o deslocamento, ou melhor, ela faz com que o deslocamento entre os elementos sejam iguais nesse ponto aqui, tá? Mas ao mesmo tempo é um ponto de encontro, onde você tem um deslocamento compatibilizado entre os elementos, mas a rotação é livre, tá? Então eu vou usar uma função chamada união de intersecções. Na união de intersecções eu tenho a opção de fazer fixo, e aí eu restringo aqui a rotação também desse ponto, mas como eu disse, eu vou fazer só com que o deslocamento seja compatibilizado nesse ponto. Então eu vou botar articulado, vou dar OK, e aí vou selecionar todos os cruzamentos, tá? E pronto, agora aqui esses elementos aqui trabalham, como eu disse, tração, compressão, estão articulados nas pontas, mas também estão compatibilizados aqui no meio. O movimento nesse ponto é igual para os dois elementos. É como se tivesse quebrado essa barra no meio e colocado os nós dele em conjunto e articulado esses nós. Só que aqui é uma função muito mais simples de fazer isso, né? Bom, dando continuidade, a gente já acabou. Vem aqui em configuração 2 e a gente já tem basicamente todos os nossos elementos definidos aqui com articulações e apoios, tá? Na próxima aula vamos fazer a modelagem dos painéis de cargas no nosso modelo. Eles são elementos bem interessantes que ajudam bastante no seu dia a dia.